Boa noite, mais uma live, mais um papo integrativo aqui pela Hell 5D. Eu sou Larissa Cohen, uma das idealizadoras da Hell 5D. Para quem não nos conhece ainda, nós somos uma comunidade de saúde integrativa com um site de saúde integrativa que você pode acessar pelo www.health5d.com.br e lá você vai encontrar profissionais de saúde integrativa, vai encontrar conteúdos de saúde integrativa. Então, se você é profissional de saúde integrativa, você pode também se cadastrar para você estar como um dos nossos profissionais parceiros e cadastrados para que outras pessoas te achem por lá. Então, o intuito dessa comunidade, desse site, é que a gente possa conectar clientes, pacientes a profissionais de saúde integrativa. Então, se você é cliente e tem dificuldade em encontrar um profissional que te olhe de uma forma mais ampla, mais integral, você pode encontrar diversos profissionais no nosso site. É só você acessar o site e buscar pelos profissionais que são cadastrados. Nosso cadastro para os profissionais é gratuito. E além disso, vocês também podem, como profissionais, podem acessar, depois de se cadastrarem, podem acessar nossos planos de assinatura para ajudar a vocês a entrarem nesse mundo da divulgação digital. Então, lá nós temos 2 planos que podem ser adequados a cada perfil profissional e assim também ajudar no seu sucesso profissional. Hoje nós temos uma live sobre essa questão de transição de carreira, aposentadoria. Então nós vemos que algumas pessoas estão passando por essa questão de se aposentar e não saber exatamente que rumos tomar. Então essa hoje vai ser uma live bem inspiradora, digamos assim, porque nós temos cada vez mais números de pessoas aposentadas jovens e que estão com desejo de modificar suas carreiras. E também hoje nós temos uma taxa grande de mais ou menos 42% de jovens entre 26 e 35 anos desejando mudar de carreira, né? Então isso chama a atenção e é por isso que nós convidamos hoje a psicóloga Janice Valentim. A Janice, ela é psicóloga clínica e psicologia clínica e ela também tem atuação como coach. Então, a Janice, ela tem bastante experiência nessa situação de transição de carreira. Boa noite, Janice. Boa noite. Tudo Obrigada bem? pelo convite. Imagina, nós aqui agradecemos você por estar aqui. Acho que vai ser uma live que vai desmistificar muitas coisas, né? Que as pessoas ficam em dúvida. Então, Janice, não sei se você quer falar um pouquinho mais da sua atuação nessa área antes da gente começar, que eu tenho várias perguntas aqui para você. Ai, que bom. Então, eu gosto muito, como você, Larissa, falou aqui, com o potencial das pessoas, né? Eu sou encantada pela trajetória humana. E eu acredito que o autoconhecimento é que leva a muitos caminhos e oportunidades. Impulsiona as pessoas também a perceberem a diferença que elas podem fazer. Principalmente assim, sair daquele piloto automático, tendo mais e se surpreender, né, com as questões que vão surgindo pelo caminho. E também vejo que a evolução ela acontece quando temos interesse, criatividade, aprendendo com os erros e com os nossos afetos. Ah, sim, com certeza, né? Acho que erros e afetos sempre fazem a gente evoluir, né? Os erros não estão aí à toa, a gente acaba tendo
oportunidade, né? Digamos assim. E você acha que esse é um assunto que é pouco falado? Eu, pelo menos, não tenho visto assim as pessoas falarem tanto de transição de carreira ou também do que fazer depois da aposentadoria. O que você acha disso? Bom, como você falou, tem uma faixa etária, um perfil que muitas vezes o que fala para eles que é mais importante é eles terem satisfação no trabalho, realização. E tem a outra faixa etária, como você também colocou, que é dos 50 a mais, que as pessoas estão se aposentando cedo e tem uma longevidade, um potencial em muita coisa para ainda para se doar, né? E eu acho que as empresas deveriam se preparar mais, porque eu vejo assim alguns clientes até que eu atendi de alta liderança, que muitas vezes era difícil uma demissão, principalmente daqueles colaboradores que eram extremamente dedicados e passaram a vida toda. A gente fica, as pessoas que trabalham em empresa ficam muitas horas lá e às vezes pouco com a família, ou até não constroem mesmo uma família. Então, assim, ele me falava de relatos que eram muito dolorosos, né? Que se ele falasse antes para a pessoa ser demitida, ficava um ambiente muito ruim no trabalho, ou então muito em cima, a pessoa não tinha tempo nem de tirar seu material da mesa e passar na catraca que já havia passado esse momento. Então, o quanto é importante as empresas prepararem esse colaborador para essa nova etapa da vida, né? Não só com cartas de referência, com network que foi construído, mas sim lidar com, contratar mesmo, dar essa oportunidade para esse colaborador, para reuniões com profissionais, coaches. Às vezes são 8 reuniões que vão fazer com que a pessoa vislumbre outros caminhos, né? E ela possa ainda contribuir para a sociedade, né? E para o bem-estar dela, em todos os sentidos, né? Então, eu acho que é uma coisa que deve ser mais falada, que as empresas devem ser mais preparadas para esse momento, tanto para aquelas pessoas que são saem de uma aposentadoria compulsória, ou aquelas que são demitidas. E eu não estou ouvindo o seu áudio agora. Tá todo mundo ouvindo o áudio da Janice ou só o meu que falhou aqui? Eu acho que é porque eu recebi Ah, uma... agora voltou. Oi, A pode falar. ligação foi isso. Ah, entendi. Ah, Tá, não sei se alguém quer que ela que repita o finalzinho, mas eu acho que deu pra gente captar o que você estava querendo dizer. É, e, pois é, agora já voltou, o áudio já voltou. E aí, eu acho que assim, o que você falou de ter esse olhar, né? As sessões de coach, eu acho que são super interessantes para que cada um consiga observar quais são os seus potenciais, né? Quais são as suas dificuldades. Boa noite, Márcia. Quais são os seus interesses maiores. Então, com certeza é um diferencial, né? Acho que essa é não digo nem que é uma dica, mas é uma orientação, é uma sugestão que vai fazer com certeza diferença nessa busca, né? Pelo que eu escuto falar, pelo as conversas que a gente tem, né? Pelo o trabalho que eu já fiz com você também de coach, né? Algum tempo atrás, como que ele amplia o olhar, né? Das nossas capacidades, das nossas habilidades, é super interessante. E falando dessa situação que a gente vê que tem acontecido, essa taxa alta, né, de mais de 40% das pessoas jovens que, de repente, resolvem fazer outra coisa, né, diferente do que eles estudaram na faculdade, por que você acha que isso pode estar acontecendo? Quais são os motivos para essa transição? bom, o que lidera a lista é sobre a qualidade de vida, que as pessoas assim se motivam para mudar até de trabalho, fazer essa transição. O plano Uhum, de carreira e o aumento salarial, eles aparecem logo depois, seguidos pela busca de um ambiente de trabalho mais saudável, com novos desafios. uhum, E a gente pode citar também outros fatores que acontecem nessa mudança de carreira, né? Que pode ser a insatisfação com o trabalho, com a empresa, a falta de perspectiva de um aumento salarial, uma liderança que imatura ou despreparada, ausência de reconhecimento do trabalho profissional, um ambiente organizacional ruim que provoca estresse excessivo, físico e mental, a falta de oportunidades para o progresso na carreira.
Então, o quanto assim as relações de trabalho elas mudaram, mas será que também a gente ainda continua com aquela cultura antiga, né? E tem essa questão também do online. Então, o online simplesmente não tem mais horário, né? Então, a pessoa não tem horário do almoço, muitas vezes recebe até mensagens não só por e-mail, mas por WhatsApp, até do seu próprio gestor, por uma gerência, por telefone, às 11 horas da noite. Então, o quanto é importante assim o próprio profissional, ele conseguiu dar um limite, o colaborador, né? Ele ser mais assertivo. Para que isso aconteça, ele tem que ter uma autoconfiança. E ele entender também muito bem, não só do seu trabalho, desses fatores externos, mas dele também. Entender as suas emoções, para que elas não venham como uma avalanche e ele não possa pensar de uma forma mais plena e inteira da parte que ele está fazendo parte da empresa e fazendo do seu trabalho, né? Uhum. Uma coisa que eu noto, que você falou, né, de algumas possibilidades, né, de motivos, eu noto que muitos terapeutas holísticos hoje, né, terapeutas de saúde integrativa, eles têm migrado para a saúde integrativa depois de também sofrerem muito com o estresse, né, de sofrerem com burnout, de terem, é isso que você falou, né? De uma demanda de trabalho que não tem horário, que você está o tempo inteiro trabalhando e mesmo nos seus momentos de lazer você tem demandas, você tem responsabilidade, você tem que dar resposta. Então eu reparo isso, né? Então, acho que é mais um fator aí agregado. E aí, como as pessoas se encontram em alguns tipos de tratamentos, elas acabam migrando um pouquinho para esse lado também. Então, acho interessante, porque como a gente está aqui no perfil de saúde integrativa, e puxar um pouquinho para esses profissionais que acabam passando por isso, né? E migrando, às vezes, de setores completamente diferentes, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que trabalharam como autoexecutivos, que trabalharam com enfim, finanças, mercado financeiro, e de repente eles estão indo para o outro lado, né? Assim, da meditação, de outras de terapias, né? Que os ajudaram e eles encontram também ali um propósito de também ajudar outras pessoas, né? Com essa bagagem. Não sei se você já passou por essa experiência, né? De conhecer alguém que tenha tido esse relato. Sim, é porque, na verdade, muitas vezes o trabalho ele é tão preenche tanto a vida da pessoa que ela não tem assim o tempo para se cuidar, o autocuidado, para fazer as pausas necessárias, para praticar uma atividade física, para se alimentar adequadamente. Então é uma coisa assim que vai acumulando. E quando você vê assim que se permite o ser cuidado por um profissional da saúde, você percebe que há outros caminhos, que não há necessidade de você sempre estar o cumprindo ou sendo cobrado e ter altas cobranças, né? Então você realmente assim vê assim que a minha vida é isso, né? Que nem uma psicanalista comentou de um paciente que ele fala assim, bom, então a vida é nascer, crescer, estudar, trabalhar, depois morrer, sabe? Tudo com prazos e com etapas, né? Então, quanto mesmo qualquer outro trabalho que se faça, sempre buscar assim o prazer, entrar com uma criatividade, tornar aquele ambiente leve e se posicionar e colocar um limite. Muitas vezes até não é posição, mas colocar limites, que pode ser limites até sociais, limite para um amigo, ou limite para alguém da família, e limite para o acúmulo de trabalho que muitas vezes as pessoas absorvem. Então, que essa saída é como existe outra vida além daquela que eu estou vivendo. Será que... Aí tem aqueles questionamentos. Será que é isso que eu quero para mim a vida toda? E essas questões, assim, às vezes as pessoas colocam etapa, né? 30, 40 ou até antes. Mas, assim, eu acho que tem uma perspectiva também diferente, que o mundo está muito mais globalizado. Então, você, até trabalhando online, você pode trabalhar em outros lugares. E, às vezes, a rede social, ela pode ser algo que positivo e outras vezes nem tanto, né? Porque se olha, assim, a vida das pessoas como se fosse maravilhosa e muitas vezes não é isso que acontece. Mas, assim, é como se você pudesse filtrar e ver os aspectos que te inspiram.
e se questionar, será que a vida que eu estou vivendo é aquela que eu quero continuar? Essa realidade é aquela que eu quero estar inserida? Porque às vezes as pessoas vão criando uma realidade que depois, vem cá, o que eu estou fazendo aqui? Né? Elas nem se reconhecem como Uhum, personagem dentro daquilo. uhum. E aí, esse encontro, né, com essa nova vida, nova perspectiva, talvez traga também algumas dúvidas, principalmente quando se fala da estabilidade, né? Então, quando você fala de uma estabilidade financeira, algum você já faz um trabalho que te dá essa estabilidade, apesar de você não gostar, apesar de você querer mudar. E o que você diria para essas pessoas, né? Quais são os pontos chaves, a chave de você conseguir se desvencilhar um pouco desse medo, né, por conta da estabilidade e seguir no seu caminho novo? Bom, a primeira coisa é o planejamento. Isso diminui muito o medo e a ansiedade. Então, o plano, ele também alicerça a previsão financeira e a tomada de decisões. Como se a pessoa que está no emprego, ela vai pedir demissão do atual trabalho, qual o caminho a seguir, buscar novas oportunidades no mercado, ou ser seu próprio líder, empreendedor, autônomo, ou se já conhece outras habilidades que pode desenvolver, ou tem interesse em fazer cursos que vão agregar já a sua trajetória profissional e aprender. É muito estar aberto. E mesmo assim, com o planejamento, tem situações externas que a gente não controla. Então, tem fatores na vida que você precisa, muitas vezes, recalcular aquela rota que você imagina. Né? Então, por isso a importância não só de pensar naquele plano A, mas sim ter um plano B, C, até D. E vendo assim que onde pode mudar algumas estratégias e procedimentos, mas jamais esquecer ou desistir do sonho, daquilo que deseja. Então, para isso, tem que ter uma flexibilidade muito grande. E trabalhar a confiança, a coragem em se direcionar para uma nova proposta de vida, ter a humildade de estar aberto a novas aprendizagens e pensar assim que a bagagem que todos nós temos é muito preciosa de vivência, mas que ela não pese, que você tem que o tempo todo repensar em algumas coisas e até quando você recebe algum feedback que não seja meio construtivo, você poder desconstruir aquilo que a pessoa disse e até pensar, olha, eu nunca tinha pensado dessa forma, ou como será que eu posso mudar isso? Então, está aberto ao pensamento diverso, a que outras oportunidades que podem surgir e fazer algo que nunca foi testado. E é uma coisa muito interessante assim que durante essa transformação, o que encontramos é o crescimento que se torna uma realização. Então, essa para chegar nesse crescimento, nessa realização, eu imagino que a pessoa precise, obviamente, né, de ganhar novos conhecimentos, né, de ganhar novas habilidades. E muitas vezes a pessoa ela quer trocar, mas não consegue ter o tempo para isso. Mas assim, você acha que é importante que ela busque cursos? O que você sugere, né, que para que a pessoa realmente se sinta mais fortalecida? Acho que a pergunta é essa, né? Para que ela se sinta mais fortalecida, ela precisa é, fazer milhões de cursos ou ela foca em um curso só? Ou enfim, o que é sugerido que essa pessoa faça para ganhar esses novos conhecimentos e se sentir mais fortalecida? Porque assim, quando você faz um trabalho de autoconhecimento ou com reuniões de coaching, você começa a perceber os seus talentos, os seus pontos fortes, aqueles que você pode melhorar. E você sabendo qual é o seu talento, você começa a perceber coisas que você faz que é muito bom e que você faz assim com uma leveza. Mas você também tem que valorizar, porque daí as coisas fluem mais esse saber. Né? Então, identificar também aquilo que traz satisfação para você, entrar para que você entre realmente nesse fluxo que esteja associado com a sua história de vida pessoal e profissional. E a gente sabe que todas as respostas estão dentro da pessoa, mas é uma descoberta. E ela, quando ela começa a olhar para dentro, ela revela o seu melhor e consegue ver o outro de uma outra maneira. Então, assim, o quanto é importante é ter clareza de onde
você que está na sua jornada, né? E que recursos você tem naquele momento. Para você, tendo curiosidade naquilo que você deseja, como você pode planejar, reconhecer, planejar aonde você quer chegar, como e quando. Até estabelecer também data sobre isso. E Uhum. ativando a disciplina, a consistência, são pequenos passos que fazem uma diferença. Até assim, por exemplo, eu atendo uma paciente que ela simplesmente ela foi muito bem, porque quando trabalha, foi uma indicação, né, de uma psicanalista, né, que indicou para ela, que trabalha nos aspectos emocionais, e eu trabalho muito a meta, o processo do pensamento dela, quais são aquelas ideias preconcebidas, e daí que acontece, ela voa, né? Só que chegou assim, em um mês, ela estava a família toda percebendo, os amigos, só que ela chegou até comparando com a nutrição, chegou no platô que deu uma acomodada, porque ela também quer emagrecer. Ela disse, não, parece que eu dei uma parada, e começou a parar tudo também até no nosso trabalho, porque ela começou a não fazer as atividades, não pensar naquilo que ela está mudando, porque assim, os passos, não pode só um passo, é aquele fica, que seja aquele disciplinado, continue, mas você tem que agregar outros que vão fazer com que a sua trajetória ela se torne mais robusta. E você perceba assim que essa mudança é interna e também a dinâmica muda das pessoas que são mais próximas, né? E uma coisa que é muito importante é esse planejamento financeiro da transição, ou dessa mudança de querer, por exemplo, eu quero largar um emprego fixo, por exemplo, profissional de saúde, quero ficar só com o meu consultório. Então, de você mensurar o quanto você precisa, né, para viver um mês, e se for possível, ter uma reserva de pelo menos assim, 3, 6 meses, quando não é uma mudança mais drástica de carreira. Porque às vezes é uma mudança pequena que você faz e faz uma diferença incrível na sua vida. Você fica muito mais satisfeito, fica com mais tempo para esse autocuidado, a vida não fica tão dura, né? E você tem consegue fazer entrar em outras situações que você tinha desejo, tipo, uma atividade física diferente, encontrar mais os amigos, ficar mais com os filhos. E assim também, tem que testar antes de mudar, né? Então é que sim, quando você tem projetos paralelos, vai experimentando. E eu acho que uma coisa também que é muito boa, que são os espelhos, são os neurônios espelhos, quando você também conhece algumas trajetórias de outras pessoas, né? Que você pode inspirar, que servem como modelos de referência. Isso é perfeito. Acho que isso já é um guia também, né? A gente tem duas perguntas. Uma eu acho que você já respondeu aqui. Por onde começar? Pelo coração? Pelo sentir? Eu acho que você já deu essa dica, né? Eu até posso falar um pouquinho assim, que muitas vezes a gente não consegue sozinho acessar os nossos recursos. Por isso que a gente tem que buscar os profissionais, profissionais que você confia e o tipo de trabalho que você deseja. Então, assim, daí você vai enxergando, o caminho fica como se tivesse assim um matagal, que você não sabe por onde ir, daqui a pouco o caminho vai sendo traçado. E quem traça é você, porque aquele profissional, ele vai fazer o coach, ele faz perguntas. Então, ele quebra alguns padrões, faz você pensar de uma outra maneira, que não era aquela que você estava habituado, de você ter um tempo que é só seu, fazer essas pausas, de refletir como é que está a sua vida, como é que você deseja. E pode ser várias áreas, né? Pode ser, assim, algumas mudanças na vida pessoal, na vida profissional, outras que sejam em outras áreas, né? Financeira, espiritual. É porque tudo nós desempenhamos vários papéis no palco da vida. Então, assim, o quanto a gente se perceber que nós somos líderes nosso, né? E que a gente tem as ferramentas, mas por que nós não acessamos? Porque às vezes tem os bloqueios, tem algumas emoções que nos inibem, tem faltando uma certa confiança. Então, por isso, assim, encaminhar aquilo que eu não estou seguro, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso fazer? E tudo assim, ó, são pequenos detalhes que fazem total diferença, né? São coisas que a gente às vezes não está conseguindo enxergar sozinho. E mais que o coração direcione, você precisa ter ali essa mente, né? Digamos, também trazendo outros direcionamentos. E a outra pergunta é como que a pessoa descobre o seu novo caminho ou talento? Tá, então assim, quando, por exemplo, eu adorei essa ideia assim, de ser um profissional de transição pessoal e de carreira que seja, né, profissional.
Porque eu utilizo várias ferramentas que a pessoa... Porque é muito difícil você falar de você, ainda mais no primeiro momento, né? E daí até você descobrir que tem coisas muito interessantes e se surpreender com você mesmo, né? Até tem situações de clientes, de coaches que falavam assim, nossa, eu estou me conhecendo, estou me apresentando para mim mesmo e estou gostando. Então, é preciso de algumas ferramentas que são exercícios que se faz, por exemplo, o que eu quero parar, o que eu quero continuar, o que eu quero transformar, o que eu quero acrescentar na minha vida, o que eu gostaria também de... Tem 3 objetivos principais, então de você quebrar esses objetivos em pequenas metas, então metas para daqui a um mês. Então você vai vendo que é viável, né? Não está uma coisa tão distante. É como se transformar o seu sonho, que fica uma coisa, uma distância enorme, num objetivo. Então você vê que é alcançável. Então entra toda aquela questão também, assim, qual é o seu olhar? Se o olhar é para soluções ou olhar para dificuldade, né? Soluções é sempre você buscando assim, não, eu vou conseguir, eu vou ter sucesso, eu vou ser criativo. E para dificuldade, já tentei tantas vezes, não, vou fazer sempre igual, desse jeito, vai ter a mesma... Copo meio cheio, meio vazio, né? Aquela história. Ou então aquela coisa assim, que a pessoa só faz se estiver muito perfeito. Achei, não, faz, vai para ação, né? Então, Por exemplo, e quem não tem, porque você falou, né, do sonho e tal, mas quem se realizou já no seu trabalho, né, e que busca agora, teve essa parada, essa interrupção e que busca alguma outra coisa. Como que é isso? Porque você falou de uma forma assim, como se a pessoa já tivesse um sonho antes e aí ela está se conhecendo para colocar em prática e tal. Mas e se ela já foi muito realizada, teve a interrupção por tantos anos de trabalho, né? Então teve a aposentadoria. E como é que ela faz dali para frente? bom, porque, como eu falei com você, a gente tem muito potencial, né? Eu acho que a idade muitas vezes é um número. Se você é um ser desejante, então tem muita coisa assim de você descobrir. E quanto mais você estiver conectado com outras pessoas, participar de outros grupos, porque tem tantas coisas interessantes. Você pode até, por exemplo, participar do grupo da atividade física, daqueles amigos que você encontra, que pode ser da escola, mas você fazer novos amigos. Então, entrar numa atividade, aprender um novo idioma, que você possa interagir com as pessoas. E é como se você também preenchesse o seu tempo de uma forma que fosse dinâmica, produtiva. E também, assim, se você foi tão realizada, é porque você trabalhou na sua excelência. Será que também você não pode doar esse conhecimento? Que pode se perceber que aquelas pessoas que fazem trabalhos voluntários ou trabalho social, muitas vezes elas acham que vão ajudar. Elas são muito mais ajudadas, é o contrário. Porque o sentimento de gratidão, o que as pessoas estão recebendo, com os olhinhos brilhando, que você se esquece do mundo, do resto, porque você está ali transformando a vida de outra pessoa, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim da doação e o quanto, se essa pessoa, como você falou, parece tão abundante, né, que ficou tão realizada, o que agora ela pode, qual outro passo que ela pode fazer, porque ela vai continuar nessa sociedade. E eu acho que cada um de nós tem uma função muito importante de tornar não só o meio, mas ou até o bairro, aquela coisa do bairro, da cidade, ela ficar um pouco melhor, né? Eu também sou responsável, não são só as autoridades ou quem, os políticos que a gente votou, mas o que eu posso fazer para melhorar? E eu vou me sentir melhor dessa forma, né? Uhum. Entendi. Essa busca, né, da doação que traz o reflexo, né? Que você volta com também um presente, digamos assim, para você, né? E a pessoa também pode fazer a parte social e já que sabe, né, que tem tanto know-how, também pode começar a fazer de uma forma, hoje em dia, né, a gente tem os cursos online, tem tantas coisas diferentes, né? E aí, nesse meio do caminho, como é que ficam as emoções da pessoa nessa dança aí de vou, não vou, fico aqui quietinho, mudo ou não mudo? Como que fica? Deve ser uma coisa meio uma montanha russa, né? Você tem que estar aberto para novas experiências, né? Aberto para o inusitado,
Porque no momento que você começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. E você tem que saber o que que você quer também. Tudo bem, às vezes tem pessoas que não sabem muito bem, tem um vazio, né? Mas o que começar a perceber quais são os bons momentos que ela se percebe. Quais são aquelas experiências que ela se sente no seu melhor e que ela tem vontade de repetir. E também, muito importante, são os valores. Que os valores nos alicerçam e dão essa sensação de satisfação. Quando a gente está com muitas necessidades que não são supridas, você cada vez mais quer desejar, quer mais, mas nunca fica satisfeito. Então, até ver assim, como eu posso contribuir, né? Ou como até se enxergar. Às vezes as pessoas se acham que não tem muito mais o que doar, às vezes ficam fixadas naquela coisa da idade, já fizeram a sua missão. Então, eu acho que também é isso que eu falei, a pessoa tem que ter curiosidade e interesse. Né? Ou até, tipo, por exemplo, assim, tem pessoas que não querem mais trabalhar, não querem mais cumprir horários, mas são pessoas que são muito atualizadas, que sabem conversar de tudo. Então, assim, mas o que eu acho que é muito importante é essa coisa de ter interlocutores, de você participar dos grupos, porque aquilo que você leu, ou ouviu, ou um filme que seja, de você poder interagir com o outro. Né? Por exemplo, até lá no Espaço Estela Torreão, que eu faço atividade, então eu até meio que criei, que livro que você está lendo? Eu já li esse. A gente tem um círculo de livros, né, que a gente troca. Por exemplo, assim, quanto mais motivos você tem para fazer alguma coisa, que nem sempre dá uma preguiça você acordar cedo, a yoga lá é 7 horas, eu sou antes das 7, eu chego, não, mas eu vou encontrar com tal pessoa, eu vou trocar o livro, então depois a gente vai tomar um café, né? Então é de você descobrir coisas que também podem fazer com que você se sinta melhor, se sinta mais atuante, né? E se perceba, porque a gente se reconhece muito no outro. Né? Então, essas emoções, assim, se você ficar pensando, o cérebro mesmo, a neurociência explica isso, 90 segundos, um pensamento alguma coisa que te aconteceu ruim, você vai ficar nutrindo o dia inteiro com aquilo. Agora, se você mudar o foco, não, tudo bem, foi isso que aconteceu, foi uma sensação desagradável, mas vou mudar o foco para uma coisa agradável para mim, ou o que eu tenho que fazer, que eu determinei. Então, assim, as emoções, você tem que, muitas vezes, deixá-las virem, você perceber e associar por que elas aconteceram, qual é o fato. Buscar essa motivação, né, que você está falando o tempo todo, também trazer de dentro para fora essa motivação, esse fator de como é que eu vou falar, que te move, né, para frente, para você ter essa coisa que a gente até fala da saúde social, né? A gente tem a saúde física, mental, emocional, mas também tem a saúde social, que é importante você ter esse vínculo com amigos ou com a família, com parentes, com colegas de trabalho ou colegas da academia, do espaço onde frequenta, né, para fazer atividade. E aí você vai criando novas ligações, né? Acho que isso, você falando ali de neurociências também, eu já li que essa questão da saúde social, né, em termos até da neuroplasticidade, tem uma relação muito bacana também, né? E até questões assim, tipo assim, se você está muito sozinho em casa, muitas vezes você fica pensando sempre os mesmos pensamentos, né? Então, até coisas assim que você muda seu comportamento, não, estou meio triste, mas vou sair na rua, vou dar um sorriso, dar bom dia, e seu cérebro começa a entender que você está fazendo outros movimentos para quebrar aquele ciclo de tristeza, que vai continuar, mas você não precisa contagiar, contaminar todos os ambientes que você está. Então você percebe assim que não vai passar e eu tô bem, né? No sentido Vai, de vai continuar, mas talvez você não precise aprofundar tanto, né? Então vai te trazendo para cima, né, essas atitudes. e realmente a primeira coisa que acontece em qualquer situação é a emoção. A emoção vem com tudo, né? E o quanto então você, peraí, o que eu estou sentindo, né? Você poder autorregular, você perceber essa emoção que veio e depois associar realmente ao fato ou à situação. Ah, então foi isso. Não, realmente não posso resolver. E tem outras situações também que eu acho bem importante, que às vezes as pessoas se preocupam com algo que elas não têm ação direta. Né? Até eu já falei um pouco lá no meu Instagram. Então fica um ciclo de preocupação enorme. E você não tem essa ação direta. Então, não adianta, até tem o estoicismo, fala um pouco sobre isso, mas o quanto você então tem que, não, isso eu não vou mudar.
Então é uma coisa de você aceitar, não como resignação, mas aquilo que você pode mudar são as coisas que dizem respeito a você, e a mudança, quando você muda, muitas vezes o outro já percebe diferente e pode mudar a forma como ele se relaciona com você, né? Então não é uma coisa também só de se afastar com as pessoas, ah, não, não gosto dessa pessoa, mas até saber como é que você pode lidar com o outro e botar limite, né? E isso é a questão até da física quântica, né? Você muda a sua vibração, vai vibrando tudo em volta diferente. Quer dizer, com a mesma vibração, você vai contagiando isso, né? E também, se for para um lado bom, acontece essa vibração mais para o lado bom. Se não, também acontece para o outro lado, né? Então, quanto mais a gente consegue trazer essa boa informação vibracional no nosso campo, mas a gente está ali contaminando de forma positiva o nosso contexto social, né? Todo nossos relacionamentos, e isso vai impulsionando cada vez mais, né? Eu acredito muito nisso. E, bom, Pode falar. não, eu estava pensando assim, que tudo que incomoda tem jeito. É uma coisa que está incomodando. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Qual é o movimento que eu vou fazer? Uhum. E até de questões, eu gosto muito de uma frase da Adriana Prats, a CEO, que ela fala muito assim, ó, quando você for em frente, quando você decidir, vá em frente. Quando você desistir, siga em frente. Porque é no movimento que a sua vida vai, não são bem essas palavras, mas é nesse movimento que essa vida vai se transformar. Ela vai mudar e as coisas vão acontecer. Então, essa coisa assim de estar estagnado naquela ideia preconcebida, sempre da mesma maneira, isso tudo não leva um despertar, não leva a você estar vivo realmente, né? E se sentindo pleno nas situações. Sim, então, aproveitando o gancho do que a gente falou, a gente está ali, olha, quem tiver interesse em saber mais sobre saúde social, a gente tem um e-book, então só mandar uma mensagem lá no direct que a gente já vai passar para vocês com 50% de desconto. E aí, Janice, eu queria saber se você tem algum exemplo prático, né, da tua atuação, de uma pessoa que chegou assim um pouco mais indecisa e que depois deslanchou. Você contou dessa outra paciente, né? Mas você teve alguém que tem Uhum, sim, sim. Então, teve até uma cliente coach que ela veio, né, porque ela trabalhava numa multinacional e ela até ia ter uma aposentadoria compulsória, bem mais cedo do que ela pensava. Então ela disse, não, eu quero trabalhar algumas coisas, eu quero voltar para a minha área, que era a arquitetura, que ela estava na área de marketing. E, então ela se reconectou com as pessoas da universidade, né, depois de 20 anos de formada, e ela quis fazer o mestrado. Então é isso que é importante, é você fazer essa conexão com as pessoas, né, ver quais eram as pessoas de referência, que muita coisa mudou, mas outros que eram colegas dela viraram diretores, e ela teve essa coragem, né, de tanto tempo que não os encontrava, e foi até a universidade e fez o mestrado, né. Tem uma outra pessoa também que era daí a mudança, ela não queria mais morar no Rio, ela trabalhou em assim, empresas muito reconhecidas, né, multinacionais, e ela queria então mudar de país. Ela se preparou para isso, todas as decisões foram tomadas com a família, com o apoio da família, com o apoio dos amigos. Ela fez uma reserva, né, durante 6 meses, questionou também se mantinha o apartamento no lugar de origem, né, o que ela ia fazer, eu ia vender, e assim foi. Mas aí o que aconteceu? Quando ela chegou nesse lugar, era até Portugal, que é o mesmo idioma, facilita. As pessoas, assim, ela falava do currículo dela, que era bastante consistente, bem robusto, e das empresas em que ela trabalhava, não dizia nada. Então ela teve que se reinventar, no sentido assim, de como ela vivenciou esse planejamento, né? Essas questões de ter coragem, resiliência, flexibilidade, de ter uma boa escuta, tanto do filho dela, que era uma criança, como do marido, e está muito aberta, ela simplesmente ela criou um negócio. Então, é assim, uma pessoa que hoje eu acompanho ela no Instagram, tem muita admiração, né, dessa trajetória, e de teve um início, assim, foi uma semente que ela foi
que ela foi criando, né? Foi assim, plantando, cultivando. E Até dificuldade, da dificuldade ela fez um crescimento, né? isso. E não, e também aconteceu quando ela foi, teve a pandemia, então teve muitas mudanças de plano. Então, muitas vezes ela teve que refazer a rota dela, mas nunca esquecendo do sonho, né, do que ela queria. Então, esse plano tem que fazer um planejamento, mas tem que ser flexível também. E não ficar com expectativas. Você vai conquistando e vai prospectando também para outras coisas. Porque também o movimento nos leva, às vezes a gente deseja algo, mas outras portas se abrem. E aquilo que a gente desejou pode ser que surja daqui a médio prazo, né, daqui a 5 anos, mas acontece. É de você continuar acreditando e indo em frente, evoluindo, sempre estar fazendo assim, se atualizando, se informando, né? E é tão interessante também que também tive uma outra pessoa, que na verdade não foi minha cliente, mas é uma pessoa que eu conheci, que da yoga e tal, e ela tinha recém saído de uma empresa, né, multinacional, morou na Suíça, e o marido dela foi para ficar um ano em Roterdã, né, na Holanda, e ela foi acompanhá-lo. E o que ela falou também, daí é uma faixa etária ela já se aposentou, já tinha 60 anos, e ela disse, não, Janice, o que eu sentia é que o meu corpo já estava pedindo, eu já estava mais cansada. E eu queria um ambiente também de trabalho mais colaborativo. Então, acho que tem aquela coisa, não é que roubaram a minha ideia, mas assim, olha, a sua ideia eu consegui desenvolver. Então, que fosse uma coisa mais de contribuição, um ambiente mais sadio, que as pessoas uma torcessem pela outra. Ela disse, ai, chegou um momento que não era isso que eu queria para minha vida. Mas é interessante que ela é muito ativa no LinkedIn. E até eu vou apresentar ela para você, porque ela trabalha com alimentos e ela tem um conhecimento fantástico. E logo quando eu conversei com ela, eu pensei, não, a Larissa. Ah, que legal. Porque eu acho que é assim, ó, quando a gente descobre também, Larissa, qual é a nossa missão, ninguém nos segura. Pode vir, assim, adversidades, situações dificílimas, você vai em frente. Porque isso faz parte da sua vida, é você. Né? Então, quando você tira aquele... Porque também não adianta, assim, até não ter propósito se você não tem bem-estar. Daí não. Mas, assim, de você buscar, assim, uma coisa que... Não, isso que eu quero não vai fazer... Não é bom só para mim. Eu vou mudar, eu vou deixar outras pessoas também favorecidas, beneficiadas. Então, esse é um valor, assim, que em tudo que você for pensar, de coisas bem simples, né, que você está fazendo, vamos supor, até uma bobagem que eu pensei, mas, vou comprar uma roupa, mas aquela que eu comprei, eu vou dar para, vou tirar uma do meu armário boa para dar para uma pessoa que eu sei que ela vai gostar, né, dar para uma pessoa, às vezes, que não tem condições de adquirir. Ou até essa história eu nunca me esqueço, de uma pessoa que ela ia todo ano levar presente de Natal para um lugar muito distante. E ela era meio perrengue, sabe? Pegava ônibus aqui e ali. Ela disse, não, o ano que vem eu vou ter um carro, porque eu quero ter esse carro para poder levar tudo com calma, encher de presentes. Não deu nem um minuto, o irmão dela ligou. Oi, mano, eu sei que você estava pensando em ter um carro, eu tô querendo me desfazer, mas ele está muito bom, você pode pagar quando puder. Então, assim, quando você Olha, tem uma visão maior, isso te dá muita força. Então, é bem. Até esse tema que a gente está falando, da transição de carreira, se é isso que você quer, busque recursos, se instrumentalize, mas também peça ajuda, né? Se conecte com outras pessoas e tenha humildade também, de começar do zero muitas vezes, mas é isso que você quer. muito bom. Nossa, muito bom, realmente. É acreditar, né? E para quem agora está querendo fazer essa transição ou passando por uma aposentadoria, o que que você sugere, né, de leitura ou de filme? O que que você acha que é interessante, assim, já seguindo aqui para o nosso final, Ah, você deixar uma dica de alguma coisa que seja assim, meio que dentro do lazer a pessoa possa já ir entendendo um pouco mais. bom, o filme que todo mundo lembra é aquele do estagiário, né? Ah, bom. É. É. E aquela coisa assim, ó, porque a pessoa só envelhece também quando ela envelhece no discurso, não tem mais um brilho no olhar, né? Ela não está atualizada, ou então está enxergando só, ela está vendo o mundo pela sua régua, então cheio de julgamentos, né? Então, assim, eu sempre estou lendo alguma coisa que me desperta. Até eu trouxe o livro aqui, depois a gente pode até botar, né, no Reels. Tem um que eu achei, eu gosto muito de trabalhar com a criatividade, porque a criatividade
não é só pensar fora da caixa, não é isso. É de você usar o seu repertório de maneira diferente. Então, é você criar coisas que você já conhece. Por isso que essas pessoas que têm essa trajetória tão preciosa, elas podem readaptar para os novos tempos, para aquilo que ela pode criar. Não tem, não assim, não se começa assim do zero. Zero foi o que eu falei porque na verdade, também pessoas que saem da área e voltam, mesmo com conhecimento, elas têm que começar de novo a sua clientela, né? E por isso que às vezes, mas ninguém está zerado. Todo mundo tem uma bagagem e tornar essa bagagem interessante, né? Isso que você falou, achei agora fundamental, né? E acho que isso dá muita força para as pessoas. Saber que não tá, parece que está começando do zero, mas você tem um conhecimento adquirido que vai te ajudar a seguir adiante. Achei maravilhoso isso que você falou, perfeito. Bom, um dos livros que eu gostei assim bastante que é os originais, né? Porque como os inconformistas mudam o mundo. Então ali tem vários casos de empresas, de coisas que você possa se inspirar. Um outro livro também, deixa eu pegar, é o design da sua vida, né? O quanto você pode assim fazer um desenho da sua vida no sentido assim de você parando e percebendo o que faz você assim bem. Ah, então olha que coincidência. A pessoa que eu falei, que eu trabalhei, que está em Portugal, eu botei um recado no Instagram dela e ela veio a resposta agora, que eu botei assim que ela continuasse se inspirando com esse propósito que ela tem. Então, quanto assim, você criar o seu design, mas até ver assim, o quanto tem muita coisa que você se inspira, né? Então, e geralmente assim, quando você tem pessoas que são sua referência, porque elas têm qualidades que você aprecia, é porque, ou e admira, é porque ou você quer, deseja ter essas qualidades, ou porque você já as tem e não percebe, não se reconhece. Então, o design da sua vida é como criar uma vida boa e feliz, mas eu acho que a tradução também, mas é uma coisa assim, tem alguns exercícios, né, para serem feitos. E quanto mais você se conhecer, Você tem livro assim, aí? Você hã? tem livro com você? Eu tô com o livro, só que não fica meio Capa, porque aí é legal. É, design fica ao contrário, né? Mas contrário. Mas eu tirei foto e mandei para você, Larissa. Esses aqui são os originais. E tem um outro, porque assim, quando eu fiz o curso de coaching, que não era essa coisa de falando tanto de o que era o coaching, é um americano e que ele morou no Brasil, né, em São Paulo, foi há muito tempo, né, que eu fiz, já há bastante tempo. E o que eu achei fantástico era coisa assim que ele falava de tudo como a gente tinha que trabalhar e tinha que fazer vivências também. E o quanto, quando você faz cursos, você se abrir para conhecer pessoas. Foi lá que eu conheci a CEO, que hoje eu trabalho na consultoria, né? Sou uma consultora sênior da Zai Executive Search. E tem um livro que eu gostei dele, é o Líder Coaching, Líderes Criando Líderes. Ali tem vários exercícios, porque eu acredito muito que a primeira coisa é você liderar a sua vida, saber o que você quer. Né? Até esses líderes também, muitas vezes, eu tenho um exercício que eu faço que são perguntas, né? As ímpares demonstram como ele vê a liderança. E as perguntas pares são aquelas como ele transmite essa liderança. Então, dá um gráfico, assim, azul e vermelho. Quando estão muito próximas, é aquilo que ele pensa, ele está conseguindo transmitir, é coerente. Quando é muito distante, ou ele não percebe que ele tem uma boa comunicação e acha que as pessoas não entendem, ou então ele está muito distante daquilo que ele está se apresentando. Então, quanto mais nós nos conhecermos, e assim, e tipo assim, de não botar rótulo, de como as pessoas falam, ai, como você é isso, de etiqueta, mas até de desconstruir também quando o outro fala dessa forma. Ah, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas por que você está falando isso? Né? Então entra muito aquela coisa assim de as pessoas têm medo de mudar porque vão ser julgadas, porque elas não vão ter retornos positivos. Então, por isso que o autoconhecimento vai te dar confiança, vai te dar coragem, resiliência, e até você vai lidar melhor com o antifrágil, que é diferente do resiliente. Né? Não sei se uhum. eu que Muito bom o que você está falando. Acho que isso esse trabalho, né? As ferramentas que o trabalho de coaching entrega são ferramentas essenciais para esse autoconhecimento. Muitas vezes, por mais que você leia, né, livros de autoconhecimento, mas não te traz esse olhar tão personalizado, né?
É uma coisa assim de você, até por exemplo, de você ler aquilo que você leu, coloca em prática, põe em ação. Qualquer curso também que você faça, sabe, destrava, né? Pode ser um curso de línguas, vai destravar, pode ser alguma coisa de um outro curso que você fez, onde é que eu posso aplicar isso? Onde é que eu posso, sabe? Porque daí você realmente está adquirindo, registrando o conhecimento e está transmitindo e está fazendo com que você se torne uma pessoa em evolução, né? E tem uma coisa, né, Larissa, que eu acho que você também tem. A gente tem muito paixão por o que a gente faz, né? E até descobrir também, que não é tipo que nem fala assim, trabalha com o que você gosta, né? Não é só isso. É você criar ambientes, relação que você tem com o cliente ou com o paciente. O paciente é diferente em psicanálise, mas assim, que haja em psicanálise uma transferência, que é um processo de cura. E para que isso aconteça, você tem que ser um profissional muito assim de saber pontuar, né? Observar a subjetividade da pessoa, né? Então isso tudo assim faz com que você perceba o quanto é importante nós profissionais, a gente sempre tá estudando, está trocando, está sendo supervisionada, está em terapia também. Buscar os estímulos, né? Janice, acho que você falou coisas importantíssimas. Essa live vai ficar gravada para quem não pôde assistir desde o começo. Vale a pena, porque a Janice trouxe muita coisa interessante, muitas informações, sugestões. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final para essas pessoas que estão nessa busca, que estão mudando de carreira, o que estão se aposentando, o que você pode deixar aí de uma mensagem de estímulo, já que a gente está falando dos estímulos. Olha, acredite no seu potencial, que ele é imensurável. Quanto mais você vai exercitando também seu cérebro ou se movimentando, mais coisas você vai descobrir. E sempre seja uma pessoa desejante de conhecimento, seja curioso, interessado e interessado pelos outros também. As pessoas adoram quando você pergunta sobre elas, saber um pouquinho da história, porque a gente aprende muito com o outro. Muito bom. E eu queria acrescentar uma palavra que você falou aí que achei maravilhosa, que é destrava, né? E sensacional. Acho que a gente pode ficar com essa palavrinha na cabeça, né? No destrava para ajudar a gente a seguir, né? Ajudar quem. Achei muito legal porque fala de todas as pessoas, né? Muitas pessoas que se sentem ali às vezes um pouco mais ou acomodadas ou com medo ou com receio de, enfim, em várias situações, né? Então vamos destravar. Gostei também. Muito bom, muito obrigada, Janice. Gratidão pela sua disponibilidade, por aceitar o convite. Queria agradecer também a todo mundo que pôde assistir a gente, quem vai assistir ainda a gravação. E a gente tem outras lives que vamos fazer a divulgação mais adiante. Quem ainda não conhece a Health 5D, entra lá no nosso site, busca os e-books que nós temos, tem vários temas interessantes. A Janice também está lá no nosso site como profissional cadastrada. Se não for pelo nosso site, a Janice também pode ser encontrada pelo perfil dela no Instagram, que é Janice Valentim, Janice_Valentim. Não é isso? Isso. Obrigada. Isso foi assim um prazer, uma satisfação estar aqui com você e participar também desse movimento tão lindo da Health. Obrigada, obrigada. Então, um excelente final de sexta-feira, excelente final de semana para todos. Um beijo.